Olá, pessoal! Hoje vamos falar de um tema muito importante. Eu sou Liliane e vou apresentar esse vídeo junto com o Vitor. Somos da turma de Ciências Biológicas do IF Sudeste MG Campus Muriaé. E hoje vamos ver juntos alguns pontos sobre a preservação e conservação ambiental em um mundo cada vez mais consumista. Ao nos depararmos com esse tema, é inevitável a indagação. Quando é que os avanços tecnológicos, muitas das vezes encarados como desenvolvimento, se tornaram os vilões do meio ambiente? De quem é a culpa? Ou melhor, de quem é a conta? E como solucionar esse problema? A principal resposta para essa questão é o consumismo. Os avanços tecnológicos fazem com que as indústrias tenham capacidade de produção em massa e, por isso, queiram vender mais e mais, utilizando de propagandas que influenciam as pessoas e que as impulsionem a comprarem cada vez mais, e assim poluir cada vez mais o meio ambiente. Vale ressaltar que, em hipótese nenhuma, estamos afirmando que os avanços tecnológicos só trazem desvantagens para nós. É só olharmos para as áreas da ciência, medicina e invenção de carros menos poluentes para entendermos que o problema não está no avanço tecnológico em si, mas em que aplicamos ele. Quando utilizamos esses avanços para produzirmos mais e mais artefatos que são endereçados à sociedade, sem que haja preocupação com o consumo consciente, aí sim, criamos um ciclo vicioso e totalmente devastador para o nosso meio ambiente. Mas por que o consumismo é tão ruim assim para o meio ambiente? A resposta para essa pergunta é ampla e junta vários motivos diferentes. Além da produção em massa gerar impactos ao meio ambiente, por si só, como, por exemplo, emissão de gases poluentes, jogadas de materiais químicos tóxicos nos rios, utilização de materiais como matéria-prima que agredem muito o meio ambiente. O exemplo disso é o plástico, queimadas e desmatamentos. Além disso, o consumismo exacerbado gera aumento considerável de resíduos sólidos nas ruas, ou seja, lixos que serão jogados na natureza e que podem levar muitos e muitos anos para se decomporem. Todos esses impactos levam ao desequilíbrio ecológico. Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou o Vitor e vou dar continuidade ao trabalho sobre preservação e conservação ambiental em um mundo cada vez mais consumista. Bom, nos ecossistemas existem centenas de espécies que interagem entre si e com outras espécies e com o meio onde vivem. Nós podemos relacionar esse conceito com o conceito de ecologia. O que diz o conceito de ecologia? Ecologia são as interações entre o meio ambiente e os seres vivos. E essas interações se dão pela busca de alimentos, abrigo, reprodução, entre outros. Nesses ambientes naturais, o crescimento populacional e a disponibilidade de recursos tende a se equilibrar mantendo o tamanho populacional constante. No entanto, algumas interferências que causam a mortalidade elevada dentro de uma espécie, de origem natural ou produzida pelo homem, geram um desequilíbrio nessas intricadas relações estabelecidas entre as espécies, podendo aumentar ou diminuir muito o número de indivíduos de uma espécie e afetar outras espécies, consequentemente, nas cadeias alimentares. Uma das principais causas de desequilíbrio ambiental é a poluição. E a poluição é uma temática muito ampla, pois ela pode ser interpretada de várias formas. Biologicamente, poluição é a introdução provocada ou acidental de substâncias ou energia no meio ambiente, trazendo consequências negativas e desequilíbrio para os seres vivos, inclusive para os seres humanos e para os ecossistemas. A poluição é considerada um dos principais problemas ambientais hoje e passou a ser o mais comum com o aumento da densidade demográfica, urbanização e industrialização. Bom, nós podemos relacionar essas três esferas, urbanização, consumismo e poluição. Por que nós podemos relacionar? Porque quanto maior a industrialização, nós podemos relacionar e dizer também que haverá um maior consumo. Se é industrializado, é consumido. Se é consumido, pode gerar o quê? A poluição, se o descarte for de forma negativa. Entendeu? E o agente contaminante é chamado de poluente, que pode ser químico ou genético,
ou em forma de energia, como calor, luminosidade e radiação. Após contextualizarmos alguns temas importantes sobre essa temática, vamos falar agora sobre o desequilíbrio ambiental, sendo uma consequência muito grande do consumismo e das ações negativas, no geral provocadas pelo homem. E o que é o desequilíbrio ambiental? Desequilíbrio ambiental é toda interação, seja ela intencional ou não, provocada na natureza e que reflete de forma negativa para os sistemas ecológicos. Em outras palavras, é o resultado desastroso da ação humana na natureza, propiciando mudanças de ordem física, química e biológica no equilíbrio ecológico. Sabemos que o desequilíbrio ecológico ocorre quando algum elemento de um ecossistema é reduzido em quantidades, adicionado ou subtraído. Essa mudança pode originar reações em cadeia e repercutir diretamente no funcionamento do ecossistema. Muitas das atividades humanas causam mudanças tão intensas e tão rápidas que os mecanismos naturais não conseguem neutralizar a tempo seus efeitos nocivos. Um dos exemplos dessas atividades mais prejudiciais à natureza é o desmatamento e o consumismo, sendo o consumismo uma das principais temáticas desse trabalho, o consumismo e o meio ambiente, a relação entre ambos, que tem como principal consequência a degradação do solo, destruição de espécies e enchentes, consequências do aquecimento global. Esse desequilíbrio é consequência do consumo descontrolado de recursos naturais e da geração de resíduos e emissões atmosféricas que se intensificaram desde a Revolução Industrial. E o que é a Revolução Industrial? A Revolução Industrial é um tema muito amplo, pois ela pode estar na biologia, ela pode estar na história, geografia, sociologia, filosofia, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências biológicas. E a Revolução Industrial foi um período da história que traz um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa, que trouxe um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. E a principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso de máquinas. Quanto a isso, esses desequilíbrios afetam tanto o homem contemporâneo quanto a poluição futura, cuja tendência é enfrentar sérios problemas ao longo do tempo. Poluição, desmatamento e queimadas são sempre indesejáveis, mas visíveis e rotineiros em qualquer sociedade com o mínimo de desenvolvimento e industrialização. No último século, tem-se assistido ao apogeu da intervenção do homem sobre o planeta, com o surgimento de motores a combustão, com a queima de combustíveis fósseis, com o avanço da industrialização. Nos últimos 70 anos, nos deparamos com os desafios desse processo. Apesar das evidências dos efeitos negativos, muitos empresários e alguns líderes ainda não acordaram para a real situação da natureza e sua importância para a nossa existência. Consciência ambiental hoje, pessoal, é uma questão de sobrevivência, pois quando nós não praticamos queimadas, desmatamento, poluição, nós estamos cooperando para a natureza e, de certa forma, também para a nossa sobrevivência. As mudanças climáticas, as reações da natureza, todos os alertas que os cientistas estão levantando há anos em relação à falta de água, problema que parecia tão distante, mas que já estamos vivendo. E que a proporção de mata já não é o suficiente para o controle da poluição gerada no planeta. O meio ambiente está dando sinais de que o mau uso de seus recursos pelo homem está causando sérios problemas que precisam ser revestidos o mais rápido possível. Apesar de no Brasil não existir um código ambiental, existe uma legislação ampla que visa a preservação e a recuperação ambiental, tornando-se necessária uma conscientização das pessoas para que adotem um comportamento consciente em relação ao consumismo. É preciso uma ação conjunta do governo e da sociedade. O governo, ao investir mais na educação ambiental e na preservação do meio ambiente, através de políticas ambientais, e a sociedade, ao começar a construir em cada família um novo olhar de cuidado, preservação e conscientização sobre o ambiente natural que o cercam, pois pequenas medidas diárias resultam em sucesso. Com o governo e a sociedade atuando junto,
colocando em prática projetos sustentáveis e respeitando o meio ambiente, é possível um consumo consciente, uma melhor qualidade de vida e um ambiente natural equilibrado e propício a oferecer o bem-estar dos presentes e futuras gerações. A partir de tudo que vimos até aqui, é possível concluir que a solução para minimizar os impactos do consumismo se faz a partir dos papéis a serem desempenhados por cada agente em sociedade. Dessa forma, os consumidores são responsáveis pelo consumo consciente, ou seja, antes de consumir, sempre se atentar à pergunta: eu realmente preciso disso? Além de se preocupar na hora de descartar o seu lixo, fazendo sempre da forma mais indicada e reciclando o máximo possível. Para as indústrias, prevê-se uma preocupação maior com seu desenvolvimento sustentável, ou seja, com os materiais que utilizam na produção, resíduos que liberam, impactos causados e como procedem suas propagandas. No que se refere à sociedade como um todo, atribui-se a todos nós um senso de responsabilidade para com o meio ambiente, para que assim possamos repensar nossas práticas e como elas influenciam a nossa grande casa. Por último, quanto ao papel dos governantes e políticos nesse âmbito, indica-se que os mesmos devam propor leis que assegurem a preservação e a conservação ambiental, ao mesmo passo em que realizem contínuas fiscalizações nesse sentido. Enfim, em resumo, a solução está no trabalho em conjunto, que deve ser realizado por todos nós. Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Espero que tenham gostado e se engajado um pouco mais com o tema. Agradecemos pela atenção e até a próxima.